Quando precisar, a gente Pai, nós somos tão gratos por tua bondade, porque nós realmente experimentamos essa bondade, porque experimentamos a tua bondade no teu Filho. Quanto amor, Senhor, tem para conosco. E ainda nós sendo pecadores, o Senhor nos amou. E a prova desse amor é o enviar de seu Filho em resgate por nós. Muita gratidão em nosso coração por tão grande salvação. Nós éramos inimigos do Senhor. Estamos alheios, fazendo a vontade dos pensamentos, da carne, por natureza, contrários a ti, e não tínhamos parte contigo. Mas o Senhor nos alcançou por meio de seu Filho. Quanta gratidão, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por mais uma reunião, mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco através das Escrituras, que o Senhor possa nos guiar a toda a verdade. Estamos abertos a te conhecer. Não queremos só ter informações, mas queremos te conhecer de verdade, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que está em nós, nos guiando a toda a verdade. Queremos ouvir a voz do teu Espírito nos guiando, Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, uma alegria novamente poder partilhar a palavra, né? E o sentimento que o Senhor me deu faz uns dias, que estava compartilhando com a Lília, né? Que eu não consigo, quando começo a refletir sobre conhecer a Deus como Pai, irmãos, se embate um sentimento que sei, não consigo, faz dias já, né? Começo a refletir sobre isso e eu começo a chorar, me derramar diante do Senhor, porque realmente falar do Pai é muito precioso. Mas antes de nós abordarmos a questão de conhecer a Deus como Pai, nós precisamos lembrar no Antigo Testamento, né, principalmente no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Como é importante nós vermos como Deus se deu a conhecer. E se nós examinarmos nessa escritura, irmãos, é, para Deus tem vários títulos e nominações, nomes, né? É, as pessoas na antiguidade conheciam a Deus de uma maneira. E principalmente a experiência dos patriarcas é muito significativo porque Deus se deu a conhecer como o Shaddai. Capítulo 6, versículo 2 e 3, aqui é o encontro de Deus com Moisés, né? O diálogo de Deus com Moisés. E falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareceu Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, que é o Shaddai. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. E nós precisamos lembrar, irmãos, quando você vai ali em 1:28 de Gênesis, né? E tem a expressão disse Deus, né? Ali disse Deus, Deus é Elohim, que é uma palavra plural, né? Disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lembra disso? Conforme a nossa semelhança. E ali, irmãos, essa palavra Elohim é uma palavra plural, mas não dizendo ou dando referência a vários deuses, se não está falando da majestade, né, do que significa Deus, né, Elohim. Mas aqui com a expressão bíblica com Moisés, ele vai dizer assim, né, aparecia Abraão e Isaac e a Jacó como Deus Shaddai, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi conhecido. Agora, quando você vai lá em Gênesis 3, irmão, é interessante a abordagem aqui, nós lembramos da sarça, né? Que é Moisés, ele ficou encantado com a sarça que ardia e não se queimava, né? Aí ele falou assim, ele resolveu, vou ver que essa maravilha, né? Êxodo 3, versículo 5 na diante. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, e tudo que era eu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. E essa expressão eu peço para os irmãos lembrar, né? Filhos de quem? De Israel. Deus lhe, Deus lhe respondeu. Então perdão, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus, e essa expressão aqui é importante, irmãos. Nesse diálogo, agora, vem uma revelação nova. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é seu nome? Que lhes direi? Olha a preocupação de Moisés aqui. Aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, isso aqui é impressionante, porque quando nós vemos a experiência dos patriarcas, eles não conheciam a Deus pelo seu nome, mas agora, com o chamamento de Moisés e chamamento do povo, Deus a revelar o seu nome. E essa palavra, irmãos, é um tetagrama, que são as 4 letras do alfabeto hebraico, que compõem Y, H, W, H, que é mencionado, as pessoas falam de diferentes maneiras, né? Eu, na Argentina, nós com a Lília, essa palavra é traduzida como Jeová. E aqui acho que é Javé. E outros falam Jau, né? Disse, versículo 15: disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. Aqui é Jeová, Javé, né? O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E a pergunta é: aonde que vai ser lembrado de geração em geração com esse nome? É no povo de Israel. Esse detalhe é muito interessante, irmãos. Mas Moisés, aqui, irmãos, é como dizer assim: Moisés está dizendo assim, né? É, eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, como o Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas eles não me conheceram perfeitamente. Eles tiveram alguns deslumbres de eu sou, né? Porque vamos falar, os patriarcas experimentaram a esse Deus Todo-Poderoso, né? Eles experimentaram a grandeza de Deus, mas era muito assim vago a experiência de quem era o Senhor, né? Mas agora eu me revelo como Jeová. Eu sou. Esse é o nosso Deus, fala Moisés, né? E, irmãos, é importante esse conceito, vamos falar assim, irmãos, de nós percebermos, né, que a experiência de conhecer a Deus é progressiva. Nós vimos como Deus se revela, porque, irmãos, não adianta. Se Deus não se revela, nós não podemos conhecer a Deus. Mas Deus foi progressivamente se dando a conhecer. Com os patriarcas de uma maneira, certo? E agora, com Moisés e o povo, Deus está se dando a conhecer de outra maneira.
E nós precisamos lembrar o que o 6, capítulo 6, versículo 3 nos diz, né, irmãos? Eu acho que os irmãos lembram, o 6, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega toda a terra. Então, a expressão prossigamos em conhecer, irmão, eu fiquei impressionado, eu falo para vocês. Eu nunca tinha reparado na palavra conhecer. Você sabe que essa palavra, irmão, é yada, significa em hebraico, né? Essa palavra yada é união. E o que me impressionou, sabe onde que é mencionado yada? Em que versículo da Bíblia? Em Gênesis 4:1. Os irmãos podemos ir lá, por favor. Gênesis 4:1. Olha que interessante, irmãos. Ó, e fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, diz, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. O nosso irmão Ronaldo está aí, irmãos. O irmão Ronaldo, é bom te ver, irmão. Irmão, sabe que essa palavra coabitou, qual é? Boa noite, Iada. graça e paz. Graça e paz, amado. Amém. Eu Meu fiquei irmão, impressionado. Coabitou e iada. Então, a expressão conhecer a Deus está dizendo que é uma união. Ó, Iada, o homem com sua mulher. Qual foi o fruto de Iada, o homem e a mulher? Concebeu e deu à luz. Olha que impressionante, irmãos. É impressionante, porque está mostrando que conhecer a Deus não é um conceito intelectual, é empírico. Empírico é uma coisa que você tem que ter experiência. É profundo. Conheçam, prossigamos em conhecer. Ô, irmãos, eu falo para você, eu não consegui avançar disso, porque eu percebi que eu não conheço a Deus ainda. É muito superficial, a gente ainda tem conhecimentos intelectuais de quem é Deus. Mas lá no Antigo Testamento, Deus estava desafiando aqueles que ele se revelava a que não ficassem na superficialidade de conhecer a Deus. Ele estava provocando a eles, com quem ele se revelava, a que progredissem em conhecer a Deus de uma maneira real. Que desafio, irmãos! Que coisa impressionante é o nosso Deus. E aí nos lembra o versículo do nosso irmão Heber, né? Já ficou patentado, meu irmão Heber? Teu versículo. Oh, que é a intimidade do Senhor e para os que o temem, no qual o Senhor se dará a conhecer. Então, realmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, onde muitas pessoas falam de Deus, mas poucos o conhecem de verdade. Essa aí é a situação, né? Mas, irmão, vamos prosseguir que a reunião é cumprida, hein? Vamos lá. Ó, então é impressionante essa expressão, porque mostra para nós que nós precisamos estar unidos com Deus, conhecê-los de uma maneira real. Você sabe que eu fiquei impressionado porque como foi o impacto de Israel em relação ao nome dele, né? À pessoa de Deus. Porque agora Deus está se revelando ao povo. Mas ao mesmo tempo que Deus se revela ao povo, você acredita, irmão, que Deus está se revelando para as nações também? Ó, em Juízes, capítulo 2, versículo 8 a 11, nós lembramos da Raabe, né? A prostituta, né? Nós lembramos dela, né? Quando os espiões subiram lá e ela recebeu os espias, né? Então, o que que ela fez? É interessante, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao irado. Ele diz: vencer que o Senhor vos deu essa terra. Olha que impressionante, irmão. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra, olha, irmãos,
todos os moradores da terra, como que eles estavam? Desmaiados. Olha, irmão, que impressionante. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando saís do Egito, e também que o que fizeste aos dois reis de Amorreu, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Olha, irmão, os quais destruístes. Versículo 11. Olha que vai falar, irmão, essa mulher. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Irmãos, quando Deus é revelado, quando Deus é manifestado, algo tem que acontecer, irmãos. E ninguém mais há ânimo algum por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e baixo embaixo aqui na terra. Ô, irmãos, o que achou disso, irmão? Olha a declaração da irmã Raabe, eu vou falar irmã, né, irmão? Que impressionante, né, irmãos? E você vê quando Deus se dá a revelar, se dá a conhecer, algo acontece. Irmãos, quando Deus, quando você está em contato com Deus e Deus se manifesta, isso influencia os demais. Irmão, não é meramente você dar a conhecer informações. Nós precisamos ter experiência com o nosso Deus. É extraordinário, irmão. É muito forte isso aqui. É, realmente, isso aqui é Êxodo 7, 3 ao 5, né? Ah, vocês veem, por exemplo, aqui quando eles já estão, o povo já está saindo, né? Está saindo para do Egito, né? Versículo 3. Então os egípcios saberão, o Senhor está falando isso para Moisés, que eu sou o Senhor. Quando estender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Olha que impressionante. Aqui você vê, irmãos, que tudo que aconteceu no Egito, né, pela mão de Deus, Deus estava sendo revelado para as nações. Irmão, quando acontece algo na nossa vida, irmão, você vê o testemunho que nosso irmão Cláudio trouxe, né? Não é tremenda a experiência dele? Deus estava se dando a conhecer de alguma maneira. As pessoas estão se dando, porque ficou gravado isso ali. Quantas pessoas vão ter a oportunidade de ouvir um testemunho disso, né? E, irmãos, nós não podemos colocar limite a Deus. O religioso, ele quer dizer, é desse jeito. Mas Deus não tem esse jeito, não. Ele se dá a conhecer da maneira que ele quer, irmãos. Maravilhoso. Trazendo para a figura real desse episódio ali da Raabe, irmão, João 8, 28 ao 30. João 8, 28 ao 30. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o filho do homem. Olha, irmão, que impressionante. Eu não consegui avançar aqui. Quando Deus se dá a revelar, irmão, o mistério de Deus em Cristo Jesus, quando ele ressuscita dos mortos. Olha que impressionante isso aqui, irmão. É muito, pessoal. Quando levantares o filho do homem, então sabereis. Olha a expressão. Que eu sou. Olha que profundidade, irmãos. Que impressionante, não é impressionante essa frase? É, que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Vós fala como o Pai me ensinou. Olha, irmãos, que impressionante. Eu estou empolgado. E aquele que me enviou, versículo 29, está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, ô irmão, muitos creram nele, irmão. Que coisa impressionante. Porque essas palavras que o senhor está falando não é teoria, irmãos. Não é conhecimento teológico, doutrinário, irmãos. Essa era real, irmãos. Fazia a vontade do Pai. Ele estava aqui não para falar de Deus, era para viver Deus. É impressionante, irmão. Muito, muito glorioso, né? Vamos prosseguir aqui. Senão não vamos. Agora, irmãos, nós precisamos perceber que na plenitude do tempo, e isso aqui é muito interessante, né? Essa revelação de Deus.
que era um mistério oculto, né? Está lá expresso, se os irmãos quiserem ir lá junto, Romanos 16, 25 ao 27. É importante essa leitura, porque nos mostra o plano de Deus. Deus quer se dar a conhecer, e Deus vem se dando a conhecer. Mas na plenitude do tempo, irmãos, ele mostra o mistério oculto em Deus. Que coisa tremenda. Ó, se vamos lá, ó, Romanos 16, 25, fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, Paulo falando, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé. Olha que tremendo, irmão. Não é tremendo isso aqui? Olha, irmão, que coisa. Eu tô falando para vocês, eu fico muito empolgado. Ó, isso assim, que foi dado a conhecer por meio dessas escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. E essa expressão, irmão, a gente tem que levantar a mão e falar: o Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Porque ele vai falar, Amém, aleluia. o próprio irmão vai falar, o Colossenses 2:2 fala assim: eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, que agora está sendo revelado. Irmãos, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, e agora esse mistério é revelado. Mas o que mais me surpreende, irmão, como é que é revelado? Olha a sabedoria de Deus. Deus envia na plenitude do tempo o seu filho para nascer lá, em uma manjedoura, né? Manjedoura é certo? Assim que fala? Manjedoura, doura, né? Ele nasceu de Manjedoura, uma né? mulher humilde, vindo da região de Galileia. Puxa, que região. É impressionante a sabedoria de Deus, irmão. Como que ele faz as coisas? Mistério de Deus sendo revelado desse jeito, irmão. Na simplicidade, né, irmão? Não tem um Moisés abrindo o mar, né? Agora o mistério de Deus está sendo revelado desse jeito, irmão. Puxa vida, e não é impressionante isso aqui? Porque Deus está se dando a conhecer, mas ele está fugindo de todos os padrões. Ele vai aparecer dessa maneira, vindo da região de Galileia. E ele não vem, irmãos, falando do Shaddai, né? Nem de Javé. Mas sabe de que ele vinha falando, irmão? Do Pai, irmão. Puxa vida. Ele vem falando do Pai, irmãos. Que é isso, irmão? É impressionante, irmãos. É impressionante. Ele vem falando do Pai. Isso aqui, irmão, precisa marcar nossa vida. Agora, o único que pode mostrar o Pai é o Filho. Olha que impressionante, irmão. E eu preciso lembrar os irmãos aquele versículo, se os irmãos me acompanham lá, capítulo Mateus, capítulo 11, né? Quando o Senhor vai falar, versículo 26, acho que é, né? O Senhor alçou as mãos ao céu e diz: graças te dou, Pai, porque escondiste isto dos sábios entendidos e o revelaste aos pequenininhos, porque assim te agradou. Aleluia, irmão. Que coisa tremenda, irmãos. Irmãos, quem que vai conhecer a Deus como Pai? Puxa, irmão, que pergunta, hein? Quem que vai conhecer a Deus como Pai, né, irmãos? Isso aqui precisa marcar nossa vida, irmão. Porque capítulo 11 ainda, versículo 27, se algum irmão quiser ler, versículo 27 ainda, que impressionante esse versículo, irmãos. Eu fiquei 3 dias considerando esse versículo. Não consegui avançar, viu, irmão? Impressionante.
Deixa eu ler aqui, então. Vou procurar aqui. É impressionante, é o 11:27. Estou indo lá. É Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai. Ô, irmãos, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Coisa tremenda, né? Oi, irmãos. Podemos dizer assim que nós estamos entre aqueles que o Filho quer revelar ao Pai. Puxa, irmão, e Amém. como que o Filho quer revelar o Pai em nós, irmão? É impressionante, irmão. Glória a Deus, maravilhoso. Vamos prosseguir aqui. Ó, aqui em Lucas 2:48, nós lembramos, né? Que esse menino, ele se perdeu dos pais. E aí, 3 dias ficou fora do radar dos pais. Aí, quando eles encontraram ele, né? Versículo 48, Lucas 2:48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos na tua procura. A resposta do Senhor. Ele respondeu: Por que me procuráveis? 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 Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha, que coisa impressionante, hein? Olha, irmão, como que é impressionante aquele menino de 12 anos falando do pai já, né, irmãos? É impressionante, irmãos. Ó, João 3:16. E aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos que aqui Deus, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz é porque, dentro de sua vontade, ele não queria deixar o homem na sua condição. João 3, João 3:16 é um versículo muito conhecido, 18, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Irmãos, isso aqui precisa estar guardado no seu coração. Quem que enviou seu Filho ao mundo? Foi Deus. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não conheceu ao Pai, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, para entender plenamente esses versículos aqui que nós falamos, né? Porque você sabe, irmãos, que quando você lê um versículo dizendo que o pai quer revelar o filho e o filho vai revelar só a quem ele quer. Então, temos muitas doutrinas e ensinamento que dizem que a predestinação, que só quem foi predestinado, né? Só para esses que o filho vai revelar o pai, e aí vai, né? Muitas interpretações aí que dão lugar para falar isso, né? Então, é importante nós estarmos compenetrados, irmãos, porque para entender isso, nós precisamos da verdade do evangelho. Nós precisamos ter o plano completo de Deus para entender essas coisas. E aí, irmão, não remonta para nós rapidamente, para nós não sairmos do foco central, nós vamos fazer rapidamente uma explicação sobre isso. Gênesis 3:15. Se você não conseguir acompanhar, só anota o versículo, depois você acompanha. Eu não vou passar o slide para os irmãos verem, né? Então, porém, a amizade entre ti e a mulher. Aqui é o diálogo que Deus está tendo com a serpente. E ele diz, né, para a serpente: porém, a amizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Então, nós tínhamos comentado na reunião anterior, nas reuniões anteriores, sobre essa expressão, entre tua descendência. E nós fizemos aquela pergunta, né? Como é que
Satanás aqui, que é representado pela serpente, e que nós sabemos claramente que ele é um espírito, como ele pode ter descendência? E ficou claro para nós que por um homem entrou o pecado, e o pecado e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado. E ali você vê a descendência de Adão. Todos os que nascem de Adão são descendentes não só de Adão, mas também da serpente. E João, 1 de João 3, 10 ao 12, diz, 1 de João 3, versículo 10 ao 12, diz: nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você vê a expressão agora, filho de Deus e filho do diabo? Como é possível ter essas duas coisas? Se todos os que nascem de Adão são filhos do diabo. Mas agora aqui nesse versículo vai dizer: nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras não eram más e de seu irmão justas. Aqui nós temos, então, o princípio dos filhos do diabo e os filhos de Deus. E o versículo que nos deixa claro que nós estamos bem familiarizados é João 8:44. Por que nós estamos entrando nisso? Para mostrar a verdade como ela é. Por que o filho quer revelar somente aqueles que ele quer? Porque é importante nós entendermos essa expressão, né? Então se eu não conheço o pai é porque o filho não quis, então me revelar? Será que é assim que nós temos que entender? Não, irmãos. Precisamos ver a verdade como ela é. João 8:44. Vós sois do diabo. Todo que é nascido de Adão tem esse título. E uma coisa que nós falamos outro dia, né? Se tem uma coisa que o diabo não faz, irmãos, é reivindicar paternidade. Ela não está preocupado para que ninguém saiba que ele é o pai deles, né, irmão? Irmão, você que nasceu de Adão, você que é carne e sangue, você tem um título no documento espiritual: filho do diabo. É forte, né, irmão? Porque tem um dito popular, né, que diz assim: não, todos somos filhos de Deus, Deus é pai, Deus é filho de Deus. Não! A verdade bíblica nos mostra que todo aquele que nasceu de Adão carrega o pecado e a morte personificado pelo diabo. É muito impressionante. Nós precisamos impactar nosso coração, nossa mente, irmão, precisamos refletir. Olha, e fala assim: ele, falando do diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Romanos 7:23, Paulo vai falar expressamente na sua experiência, irmão, o que significa isso. Versículo 23 e 24. Mas vejo meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha aqui vai falar Paulo, irmãos. E alguns intérpretes das escrituras falam assim: não, esse aqui, ele fala quando ainda não era crente, ele está fazendo uma alegoria do que aconteceu no passado. Não, irmãos. Se você ler como está escrito, é a situação dele, tempo presente dele. Desventurado homem que sou, não é que fui, que sou. Quem me livrará do corpo da morte? E já vamos dar a resposta, mas vamos continuar. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram. E a versão fala carecem da glória de Deus. Outra interpretação melhor é impossibilitados. É essa a expressão correta, da glória de Deus.
Não tem como aquele homem que nasceu de Adão participar da glória de Deus. Por isso, no seu plano eterno, oh, irmãos, aleluia, o Filho foi enviado ao mundo para resgatar o que estava perdido. Oh, Senhor, eu coloquei uma frase Aleluia. aqui forte, irmão. Eu vou ler uma frase que vai escandalizar alguns. Posso ler, irmãos? Vocês me permitem? Fala assim: por isso, no seu plano eterno, o Filho foi enviado ao mundo para que o homem que é filho do diabo morra. Puxa, que forte, hein? Deus foi enviado a esse mundo para eliminar o homem que é filho do diabo. Por que eu falo isso, irmão? Porque tem uma versão aí que fala que ele adotou, né? Ele fala assim que somos filhos adotivos, né? De Deus. Não fala isso? Gálatas 4:5. Aí fala assim, né? Para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos, uma expressão muito carente, não traz realmente o sentido verdadeiro. Adoção significa você pegar algo que não é teu e trazer para você, ser teu filho. Deus nunca vai pegar o filho do diabo para tornar seu filho, irmãos. Nunca. Sabe o que ele fez com o filho do diabo? Destruiu, eliminou. Irmãos, isso aí tem que ser claro no nosso coração. Porque nós lemos versículos como esse, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Irmãos, não é adoção, é filiação. É nos tornar filhos legítimos de Deus. Essa é a palavra mais correta. Ser filhos legítimos de Deus. Mas onde que nós podemos ser filhos legítimos de Deus? Somente em Cristo Jesus, irmão. Isso tem que ficar claro, irmãos. Deus seja louvado, irmãos. Por que que nós estamos entrando aqui? Porque nós precisamos da verdade, irmãos. Efésios 1:5 nos predestinou para ele, para adoção de filhos. Você está vendo? Aí pega essa expressão, né? Não, eu fui predestinado para ser filho de Deus. Não, irmãos, não é assim. Todo aquele que nasce de Adão, ele é filho do diabo. Portanto, não pode participar da glória de Deus. Não pode ser filho de Deus. Que coisa tremenda, hein? Já vai ficar mais claro. Agora nós em Cristo, olha que impressionante, irmãos. Como que vai aumentando o tom da verdade. Agora nós em Cristo, na sua morte, fomos eliminados, removidos, erradicados e excluídos. Se quando você entra na caixa de teu computador lá no lixeiro, né? Que você pode eliminar um arquivo, não pode? Mas ele vai onde? Na lixeira. Ou seja, se você porventura quer resgatar alguma coisa, você vai, volta de novo para os arquivos, né? Mas quando você entra na lixeira e exclui para sempre, vai embora, né? Apesar que tem uns hackers que ainda mesmo assim vão no HD e pega, né? Mas eu estou dando uma ilustração para mostrar que Deus não conta, Deus não vai fazer parte a esse homem pecador com as coisas de Deus. É muito bom, irmãos. Colossenses 2:11 ao 15, e esse aqui, irmãos, precisamos ir juntos. Vamos juntos, que é muito forte. Isso aqui é maravilhoso. Colossenses 2:11. Hoje, como estamos poucos irmãos, posso tomar um pouquinho do tempo, né, irmãos? Tomar um pouquinho do tempo, que tá muito bom isso aqui, né? Nós poder trabalhar, né, irmãos? Colossenses 2, versículo 11 em adiante. E diz assim: nele também fostes circuncidados. E nós precisamos lembrar, a circuncisão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era exclusivo do povo de Israel, que era a eliminação do prepúcio da carne. Lembra? Então, para você formar parte do povo de Deus, tinha que praticar aquilo, eliminar o prepúcio do órgão masculino para você formar parte do povo de Israel, para formar parte do povo de Deus. Mas aqui
Paulo está dizendo, nele, que é em Cristo, na sua morte, foste circuncidado. Você está vendo? Que eliminado. Ó, não por intermédio de mãos, ó, tá vendo? Porque como que era no Antigo Testamento? Era por mãos, né? Vinha o sacerdote e fazia aquilo, cortava. Mas agora, mas, mas no despojamento do corpo da carne. É impressionante, irmãos. Você vê a figura o que significava aquilo, quantas vezes praticaram, quantas pessoas não foram praticar a circuncisão? Mas agora, na nova aliança, nós temos a realidade do que é a circuncisão verdadeira, que é a eliminação desse corpo de pecado, irmãos. Não é tremendo isso aqui, irmãos? É maravilhoso, que Amém, é irmão. a circuncisão de Cristo. Tá vendo? Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele estava eliminando o corpo do pecado, que vai falar lá em Efésios 6, de uma maneira tão clara, né, irmão? Que por causa do tempo a gente não vai lá, não. Mas, irmãos, eu falo para vocês, é muito impressionante. Versículo 12. Tendo sido sepultado. E a pergunta que nós fazemos sempre, o que que faz com o morto? Tem que enterrar, né? Fazer o quê? Então, como agora foi eliminado ele, tem que se enterrar, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual Amém. igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui nós estamos vendo, irmãos, que por um lado, Deus eliminou esse primeiro homem, esse homem que partilha o DNA do diabo, esse homem que é inimigo de Deus, que não tem como participar da glória de Deus, ele foi morto e sepultado, irmãos. Ah, nós queremos reviver sempre esse morto, né? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual, igualmente, agora, assim como você for morto, foi sepultado, foi enterrado, igualmente como o Senhor, foste ressuscitado mediante a minha confiança, a minha força, minha consagração, não. Minha dedicação, não. Mediante a fé, irmão. Mediante a fé, irmãos. Isso é um ato exclusivo de Deus em Cristo, mas é nosso mediante a fé. Olha que impressionante. No poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E agora nós precisamos ir lá aquele versículo, né, de 1 de Coríntios, capítulo 15. Olha que impressionante. Versículo 21. Olha, irmãos, que impressionante, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo, são assuntos já falados, né? Mas, irmão, é tão rico entrar nisso aqui, não é, irmão? Não fortalece a nossa fé, não nos dá um Amém, fogo, né? irmão. Um foguete, né, irmão? Não é? Versículo 21. E visto que a morte veio por um homem, quem é esse homem? Ficou claro agora, né? A morte e o pecado entrou por um homem, que é Adão. E a morte e o pecado passou para todos. Mas agora em Cristo nós todos fomos mortos, certo? Olha o que fala 21. Também, olha que lindo. Também por um homem, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É empolgante, né, irmão? Puxa, que coisa linda, hein? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Maravilhoso, né, irmãos? Isso aqui é um versículo que eu não tinha preparado, mas me veio na hora, né, irmãos? Tem que ler, né? Ó, versículo 14 do Colossenses, nós estamos lendo Colossenses 2, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha que impressionante. E eu sempre falo uma coisa que me impressiona, né? Que
a morte do Senhor é uma morte completa, porque tinha o diabo solto ali, fazendo o que ele queria, né? Mas em Cristo não só destruiu o corpo do pecado, ele destruiu o diabo e os principados e potestades. Olha que fala o 15. Despojando os principados e potestades publicamente, o expulso ao desprezo, triunfando sobre eles da cruz. Olha o mistério de Deus oculto, irmão! Me desculpa, irmão, mas eu estou muito empolgado com essa palavra. É demais, irmão. Como queima no Amém, irmão. coração. Extraordinário, irmão. Graças a Deus por isso, maravilhoso. Triunfando neles na cruz, irmão. Você sabe que naquele tempo os gregos, estava lendo um livro que ele dizia, né? Os gregos, os deuses gregos, eles se raptavam por todas as gerações anteriores, que eles tinham a opulência dos deuses, né? E eram imagens fraudulentas, era uma coisa extraordinária, pompa, assim, né? Eles faziam aqueles deuses e a grandeza desses deuses e a sabedoria de Deus se mostrou na cruz, irmão. Olha, que loucura para as pessoas, irmão, loucura. Você tá vendo, irmão? Que impressionante a sabedoria de Deus. Mas agora está sendo revelado, irmãos, para os principados e potestades, expondo ao desprezo, expondo aqui que ele fala, ao desprezo. Olha que coisa, irmão, que envergonhado que ficaram todos eles, irmão. Não é extraordinário, irmão? Que isso? Glória a Deus por isso, irmãos. João, agora nós vamos ler um versículo bem interessante, João 1, 12 ao 13, né? Irmãos, por causa do que aconteceu em Cristo, agora é esse triunfo maravilhoso expresso nos céus e manifestado em glória, agora é João 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque para os seus veio, e os seus o desprezaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne. Porque quando Nicodemo, lembra, irmãos, que Nicodemo falou assim: o que tem que fazer para entrar no reino dos céus? Aí o senhor falou: é necessário você nascer de novo. Ah, mas como? Sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Aí o senhor vai falar: o que nasce da carne é carne. Irmão, não adianta, ele pode nascer milhões de vezes, vai continuar sendo carne. Por isso que esses filhos de Deus, irmão, não são segundo a vontade da carne, mas do Pai. Que isso, irmão? Não é extraordinário? E aos quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas da vontade de Deus. Ah, irmãos, como que é revelado o mistério de Deus agora? Deus deseja ter muitos filhos, porque ele tem um filho que está sentado e ele é glorioso, mas ele quer ter muitos filhos. Você vê, irmãos? Por isso que é assim, quem realmente quer conhecer a ele como pai? Irmãos, não adianta ter um conhecimento doutrinário do Pai. Nós precisamos receber, nos unir realmente ao Filho. Porque se nós não nos unimos ao Filho, no que ele é, no que ele fez, jamais poderemos participar do que Deus é. Deus é Pai. Deus é nosso Pai. Deus seja louvado, irmãos. Maravilhoso. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer, né? Romanos 6, 10 e 11. E esse é um versículo, irmão, bem interessante, porque ele mostra a solução, né? Todos somos pecadores, e o único que adiantava era a morte desse pecador. E na ressurreição de Cristo não ressuscitamos. Mas olha quem vai falar, versículos 10 e 11. Pois, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, essa expressão, mas, quanto a viver, olha que impressionante, irmão. Viver para quê? Para nós agora, porque o sentimento às vezes é assim. Eu escutei muitos irmãos falando assim, né? Entrou nas águas do batismo
e aí o pregador vai falar um monte de coisa. E uma das coisas que falaram inclusive para mim, fala assim, bom, Vitor, falaram assim para mim, Vitor, você agora enterrou esse velho homem lá na água, ficou no fundão. E agora você levantou como um novo homem. Toda aquela vida velha que você viveu, Deus perdoou. Agora você é um novinho em folha. É assim, irmão? Não é assim, irmão. Você vê por que que é importante os fatos feitos em Cristo? Não é somente podemos viver para Deus, em Deus, por meio de Deus, por meio do Filho, no Espírito, não tem outra maneira. Que impressionante, irmãos. Versículo 11. Assim Amém. também vós, olha aqui a expressão, considerai-vos mortos para o pecado. Que expressão maravilhosa, que força, né? Por isso que o Senhor, você consegue entender agora o que o Senhor falou para Pedro, né? Se alguém quer vir após mim, a expressão correta é: considere-se morto para o pecado. Se alguém quer vir após de mim, considere-se morto para o pecado, morto para você mesmo, morto para essas coisas desse mundo. Olha como continua dizendo: morto para os pecados, mas vivos para Deus. Mas, irmão, vivos para Deus em Cristo é impossível. É em Cristo que nós temos a realidade. Não é meramente comportamental, como muitos falam. Agora você não tem que fazer o que fazia antes. É muito mais que isso, irmãos. Amém. É permanecer nele, é andar nele, estar unido a ele. Iada, lembra Iada? Eu acho que o Ronaldo não tinha ouvido essa palavra Iada, irmão. É aquela palavra que é usada quando, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, que diz assim: e coabitou o homem com sua mulher Eva, e deu à luz um filho. E sabe que a palavra iada, que é coabitou, é conhecer, né? Então, nós associamos conhecer iada com prossigamos em conhecer a Deus, que fala Oséias 6:3. Então, aqui, irmãos, a expressão viver para Deus, iada em Cristo. Olha que impressionante, como fica mais forte agora, não é? Como, irmãos? A pergunta é: como poderemos permanecer vivos para Deus? E esse é o grande dilema religioso, irmão. Puxa vida. O grande dilema dos eruditos das Escrituras. Como viver para Deus? Eu fico detendo aqui para você pensar, né? Na própria experiência do Senhor aqui andando na terra, nós podemos ter clareza nisso, irmão. Ele nos mostrou o caminho do que significa viver para Deus. Ó, e tem umas expressões bíblicas aqui, João 5:30, ó, que vai falar assim. Olha que interessante, irmãos. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Quem te vai lembrar esse versículo? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você está vendo? Como é viver para Deus, irmão? Marcos 14:36. Você lembra quando ele estava no Getsemani? A alma dele estava na grande angústia. Ele usa uma expressão lá e dizia: Abba, Pai. Essa expressão, né? Abba, Pai. Nós estamos ontem com os irmãos reunidos e nós estamos considerando essa frase, né? Abba, Pai, que é uma expressão para diminutivo em espanhol, é papito querido. É a expressão papai, né? Paizinho, né? Paizinho. Então, paizinho é algo que fala de intimidade, mas profundamente mais que isso, é a experiência de uma criança com seu pai. Por quê, irmãos? Porque a criança, quando, lamentavelmente, hoje não temos figura paterna, né, corretamente, né? Lamentavelmente está tão deturpado o negócio que a maioria das pessoas não tem essa figura paterna. Mas eu lembro, por exemplo, eu vou falar a minha experiência. Eu lembro do meu pai quando eu tinha 5 anos e ele pegava no colo, me pegava no colo e eu ficava cheirando a pele dele. Para mim, ele era meu, não é ídolo, como que chama?
meu herói. Lógico que depois você vai conhecendo os pais e você fica decepcionado. Mas quando você é criança, ele é teu papai. Ele é o paizinho. É diminutivo ainda, não alcança a expressar isso, mas eu estou só trazendo uma figura para você pensar, né, irmãos? É uma expressão carinhosa, né? O senhor vai falar assim, por exemplo, papi. Nós, quando falamos com nossos pais, ou a minha filha, quando falava, falava assim, papito en espanhol, papito, eu já sabia que alguma coisa vinha por trás. Estava querendo alguma coisa. Então eu já falava assim, papito, porque queria alguma coisa. Mas quando Jesus falou isso, é impressionante, irmãos. É impressionante. Você vê como que uma pessoa que está voltada para Deus, querendo Deus e a vontade de Deus, ele usa esse diminutivo não para tirar vantagem, como hoje faz os filhos. Se é possível. Porque outra expressão fala, tu todo o podes. Essa expressão gostei muito, forte, né? Paizinho, tu todo o podes. Se é possível, passa de mim esse cálice. Mas a expressão seguinte, irmão, mostra que a união que ele tinha era verdadeira. Antes faça-se a tua vontade. E nós, irmãos, estamos claros que a vontade do Pai é que o Filho morresse na cruz. E ele, nessa oração, ele podia orar contrariamente. Ele podia dizer, Senhor, não quero passar por isso. E ele, sendo justo, o Pai não ia deixar ele passar. Mas era tal a união do Filho com o Pai que o que importava para ele era a vontade do Pai. E isso é o princípio para nós vivermos para Deus, irmãos. Se realmente nós queremos conhecer Yada, estar unido com Deus, agora é possível, por meio de Cristo Jesus, porque Ele que estava unido ao Pai. Por causa disso, nós podemos estar unidos a Deus. Que impressionante, né, irmãos? Não é impressionante essa frase? João 10:30 ele Amém, falou: irmão. Eu e o Pai somos um. Ei, irmão Ronaldo, eu e o Pai Amém. somos um. Glória a Amém. Deus! Irmãos, que impressionante. Aleluia. Essa aí não era teoria. Esse aí não era um conhecimento bíblico. Esse era real. Maravilhoso. Irmãos, eu queria ir junto com vocês, por favor, me acompanhem, João 14. Já estamos no final, já quase falta pouco. Então vamos terminar. Vou tomar um pouquinho do tempo dos irmãos, mas é importante. João 14, irmão, expressa muito claramente o que significa estar unido a Deus. O que significa conhecer realmente Deus. E o próprio Senhor, em João 14:1, ele vai dizer: Não se turbe o vosso coração. E aqui a expressão não se turbe o vosso coração é porque o Senhor estava dizendo que o religioso ia perseguir a eles, né? O contexto aqui você vai ver. Porque realmente o que estava por vir para os discípulos, para o Senhor, era a perseguição de pecadores, de contradição de pecadores, de religiosos, opressão, perseguição, né? Então o Senhor vai falar: não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crês também em mim. Olha o que vai falar agora. Na casa do meu pai. Olha que coisa impressionante. Há muitas moradas. E alguns irmãos, né? Nossos irmãos queridos, eles falam assim: Puxa, lá no céu temos mansões com rua de ouro esperando por nós. Não é assim, não, irmão. Não é assim, não. Você vai ver como fica claro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não lhe teria dito, pois vou preparar um lugar. O que ele foi lá preparar? Mansões lá no céu? Não, irmãos. Porque nós deixamos claro, com tudo que nós expulsamos nas Escrituras, que o homem não tinha como participar das coisas de Deus. Agora, ele foi preparar lugar quando ele morreu. Na sua morte, eliminou aquele pecador e na sua ressurreição, criou um novo homem. Agora, esse novo homem é a morada de Deus. Que impressionante, irmãos.
Por isso que ele diz que na casa do meu pai muitas moradas, porque todo aquele que recebeu o filho, agora ele pela fé está unido a Cristo na sua morte e ressurreição, participando do que Deus é. Olha que impressionante. Nós hoje é pela fé, mas quando o Senhor vier, haveremos de vê-lo como ele é. Olha que impressionante, irmãos. Ah, maravilha! Na casa de meu pai, muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vosotros e vos receberei para mim mesmo. Tá vendo? Para que onde eu estou, estejai vos também. Irmãos, que gloriosa a verdade, irmãos, porque o único que realmente podia expressar o Pai, manifestar o Pai, está retrito ali em João 1,18, né? João 1,18, ele disse que, ó, vou ler lá. João 1,18. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu Deus, certo? Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, o unigênito do Pai, é a expressão mais correta, que está no seio do Pai e quem o revelou. Agora, irmãos, em Cristo podíamos ver Deus. Mas agora que Deus solucionou o problema do pecado e criou nele um homem à imagem de Deus, agora todo aquele que o recebeu participa disso, irmãos. Por isso que tem muitas moradas. Olha que impressionante. Ó, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E João 14:20, ele vai falar mais claro ainda isso. Olha que vai falar, João 14:20, ó. E fala assim, João 14:20 fala assim, naquele dia, quando aquele dia? Quando ele voltar, que ele fala aqui no versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vou receberei para mim mesmo. Aqui no 20 ele vai explicar. O que que ele diz no 20? Naquele dia, quando voltar, ó, o que que vai acontecer? Vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E agora, irmão, e vós em mim. Que coisa impressionante, né, irmãos? E eu em vós. Maravilhoso, hein? Versículo 4. E vós sabeis o caminho. Já estamos terminando, irmão. Aguanta um pouquinho. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos aonde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o Shaddai, senão por mim. Não, irmãos. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Filho está revelando o Pai, irmãos. Se vós me tivesses conhecido. E aqui, irmãos, vem a reflexão para nós. Quanto nós temos conhecido realmente o Filho? Essa pergunta não precisa responder. Nós precisamos ir diante do Senhor e ser sinceros com Ele. Quanto nós temos conhecido Ele? Porque aqui ele vai falar no 7, né? Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Porque, irmão, na plenitude do tempo, Deus se deu a conhecer como Pai através do Filho. E somente aqueles que conhecem o Filho podem conhecer o Pai. Olha que impressionante. Desde agora conheceis. E eu tenho visto. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha que impressionante. Não é impressionante isso aqui, irmão? João 7, ó, é impressionante. João 7, 17. Não, perdão, João 17, 3. João 17, 3. Olha o que vai falar, irmãos. Disse assim:
onde Jesus diz: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, irmãos? Ô, irmão Ronaldo, que te conheço a ti! Glória a Aleluia. Deus! Aleluia. Ô, irmãos, quanta luta hoje as pessoas, quando estão doentes, para recuperar sua saúde, porque tem medo de morrer. Quanta luta por quanto não daria a pessoa para ter saúde e tal, né? Porque quer prolongar a vida. Mas essa vida, mesmo que você dê toda boa alimentação, boa vida, conforto, remédio, tudo que você quiser para melhorar, irmão, mesmo assim vai morrer. E esse homem ainda não conhece a Deus. Mas em Cristo Jesus, conhecer a Deus é o que importa, irmãos. Irmão, nós estamos Aleluia. aqui para conhecer a Deus, irmão, por meio do Filho. Essa é a Amém. vida eterna, que te conheçam a ti. E aqui mais. Olha que impressionante, né? Que te conheça a ti, o único Deus. O único Amém. Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que impressionante, irmãos. Amém. Ó, Amém. aqui a palavra conhecer em grego, aqui eu fui investigar, né? Ginosko é usada, né? E também ela tem a conotação de união. Expressar não é só uma expressão racional, é muito mais profundo, estar unido. Viu, irmãos? Irmãos, mas eu pergunto para os irmãos: era possível isso sim em Cristo? Estar unido a Deus? Não era. Não. Não era, só em Cristo Jesus. Olha, irmão, que maravilhoso. Precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje para conhecer a Deus por meio de seu Filho. Ser Aleluia. íntimos do Pai. Irmão, é impossível agora, irmãos. Olha, que coisa Amém. tremenda, irmãos. Que privilégio que Aleluia. nós temos em Cristo Jesus de conhecer e estar unido ao Pai, irmãos, e nele. Ah, Aleluia. maravilhoso, irmãos. E aqui tem um versículo, tem dois versículos mais para terminar. Segunda de Pedro, um desses sete, diz assim: pois ele recebeu da parte do Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. E Pedro está lembrando, né? Este é meu filho amado, em quem me compraste. Ai, que expressão maravilhosa, irmão. Você vê como que é realmente o filho amado. Em Cristo foi tudo reconciliado, fomos reconciliados nele, irmão. Que isso? Disse-lhe Jesus, lembra quando ele ressuscitou? Ali em João 20, 17? Olha, ele estava morto, ficou 3 dias no sepulcro, ressuscitou e agora ele aparece para as mulheres, para Maria Magdalena, né? E diz assim: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Olha a união que Deus, que o filho tinha com o Pai, né? Olha, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai e diz a meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai. Olha, subo para meu Pai e vosso Pai. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Meu Deus e vosso Amém. Deus. 1 Aleluia. 8, 6. Maravilhoso, irmão. O Paulo, ele tinha muita experiência disso, né? Quando ele vai descrever em 1 8, 6, né? A gente às vezes sempre pega as experiências de Paulo e traz para nós, né? E às vezes não é nossa experiência, mas a gente usurpa a experiência dos outros, né? Nós fazemos isso. 1 Coríntios 8, 6, diz, todavia para nós. Paulo está falando isso aqui. Para nós. Diz, há um só Deus. Agora não é só o Shaddai, o Javé. Sabe o que ele vai falar, irmão? Um só Deus e Pai. Pai de quem são todas as coisas e por quem existimos. Essa está uma revelação.
Foi revelado, irmãos. Que isso? Que mais? E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. E, irmãos, para terminar, o versículo que eu queria ler junto com os irmãos, Romanos 8,15. Nós já mencionamos por cima. Mas a gente às vezes tem um sentimento que aquela expressão Aba Pai é só do filho. Que é aquela experiência é do filho. E de fato, irmãos, nós podemos afirmar isso. Mas quando nós estamos unidos agora nele, ele passa a ser nosso também, a experiência. Nós podemos ir diante do Pai e chamar ele de papai, papaizinho. Nós podemos fazer isso. Vamos ler junto, irmãos? Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, vamos falar agora, não é adoção, espírito de filiação, baseados na qual clamamos, Ava, Abba, Pai. Pai. Que essa expressão e esse meu desejo para mim, para os irmãos, não seja uma mera informação, seja a nossa experiência. Que possamos conhecer e progredir e prosseguir em Yada, conhecendo ao Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém.